Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 1 minuto. Eu me chamo Márcia Maria Silva, sou professora de Didática de Comunicação e Linguagem da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Sou uma das curadoras do Conexão Entrevista com o professor Luiz Paulo Borges, que é um professor do Colégio de Aplicação da UERJ. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ouvi-lo hoje na abertura deste, que é o 20º ENDIP, primeiro ENDIP na modalidade virtual. Nós estamos ao vivo neste momento, que é o primeiro Conexão Entrevista de uma série de 12 programas que serão transmitidos entre hoje, dia 29 de outubro, e o dia 11 de novembro, sempre às 16 horas, até 17 horas, de segunda a sábado. No Conexão Entrevista, encontramos professores entrevistando professores. Ele foi idealizado no processo de transformação do evento presencial para o evento virtual. Busca provocar o encontro, a conversa, né? As entrevistas focalizam temáticas que estão na pauta da nossa discussão nas diferentes atividades deste evento, e nós procuramos, na verdade, que seja mais uma possibilidade de troca. Esse evento foi pensado também como uma oportunidade de ampliar a participação internacional, com a presença de pesquisadores de outros países da América do Sul, como Chile e Argentina, sem abrir mão da participação de referências brasileiras. Além disso, nós esperamos que contribua enquanto memória, que poderá ser transformada em material de estudo nas nossas aulas, nos grupos de pesquisa, como desejarmos. Para definir, então, os entrevistados, nós nos orientamos pelos eixos temáticos do ENDIP Rio 2020, pelo desejo de dialogar com representantes da história da didática no Brasil e do ENDIP. O tema hoje, então, é 20º ENDIP Rio 2020, Concepção e Realização, e as entrevistadas são as coordenadoras gerais desta edição, professoras Gisele Barreto da Cruz e Cláudia Fernandes. Olá, boa tarde, professoras, muito bem-vindas, orgulhosa e feliz de estar aqui na companhia de vocês. Cumprimento também a Unilibras, que está presente aqui, e gostaria de apresentar, né, dizendo que a professora Gisele Barreto da Cruz é professora associada do Departamento de Didática da Faculdade de Educação da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores da UFRJ, desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão na graduação e na pós-graduação, orienta iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisiona pós-doutorado. Desenvolve pesquisas na área de formação de professores, com ênfase em didática, atuou na Escola Pública de Educação Básica por 16 anos como pedagoga e professora, exercendo atividades docentes e de organização do trabalho pedagógico, e eu gostaria de dizer que eu sou uma das pedagogas que teve a professora Gisele como sua coordenadora aqui na Fundação Municipal de Educação em Niterói. A professora Cláudia Fernandes é professora associada do Departamento de Didática da Escola de Educação da Unirio, coordenadora do GEPAC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação e Currículo da Unirio, desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão na graduação e na pós-graduação, orienta iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisiona pós-doutorado. Realiza pesquisas na área de avaliação educacional, principalmente no que tange à relação entre avaliação, didática e currículo e o papel social da educação escolar. Atuou como professora e coordenadora pedagógica da educação básica, em especial no ensino fundamental, ao longo de 18 anos, e também não posso deixar de dizer o meu prazer e da honra que eu sinto tendo a possibilidade de estar em diálogo com vocês, também porque durante um período dos anos 2000, da primeira década, eu estive em contato direto com a professora Cláudia Fernandes, num trabalho que desenvolvemos no Departamento de Didática da Unirio.
àquela época. Muito feliz por estar aqui, dou boas-vindas a todos e a todas, e então vamos às perguntas iniciais para iniciarmos aqui a nossa conversa, né? A pergunta que eu faria para as duas é como vocês se veem nas diferentes edições do ENDIP e no campo da didática, Cláudia e Gisele. Então, falo eu primeiro, Cláudia, ou você? Então, quero... Sim, pode falar, Gisele. Tá bom. Inicialmente, eu quero dar uma boa tarde à Márcia, a Maria, a Cláudia Fernandes, minha parceira de coordenação do ENDIP, a equipe da Unilibras, que nos tem assessorado já faz algum tempo e participado conosco das diversas atividades ao vivo e também aquelas que estão sendo gravadas. E quero dar uma boa tarde para todos aqueles que estão nos assistindo agora e a minha saudação para aqueles que nos assistirão em algum momento. Quero também parabenizar a professora Márcia Maria Silva, da UF, o professor Luiz Paulo Borges, do Colégio de Aplicação da UFRJ, pela curadoria desta série, Conexão Entrevista. Sem dúvida, ela se coloca aí como uma oportunidade de diálogos, mais uma oportunidade de diálogos com tantas pessoas que participam das nossas investidas de formação e de atuação no Brasil e no exterior e que vão poder, através deste espaço, circular ainda mais entre nós e diante daqueles que quiserem, portanto, conhecer os seus pensamentos, as suas ideias e tudo mais. Como eu me inscrevo no campo da didática nos ENDIPs, porque sou pedagoga. Sou pedagoga de formação, fiz pedagogia no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Sou uma pessoa que recebeu a influência de uma formação da pedagogia crítica, marcada pela renovação do pensamento educacional brasileiro que aconteceu nos anos 80, sobretudo, que tem uma influência muito forte dos teóricos da sociologia crítica e que sempre quis trabalhar na escola pública. E alguém que sempre quis trabalhar numa escola pública, mas teria que ser uma escola pública em região de alta vulnerabilidade. É algo que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória e quando fiz o curso de pedagogia, fiz com essa ideia ainda muito incipiente, mas que no decorrer do curso eu fui me encantando com as possibilidades que a pedagogia nos apresenta enquanto ciência da educação, enquanto o pensamento teórico-prático da educação como ato político, como a possibilidade da formação humana, um projeto de formação humana. Eu via na escola e na escola pública, democrática, a possibilidade de materialização de um projeto de vida, de um projeto meu de cidadão, um projeto meu de poder intervir de uma forma mais ativa na sociedade que eu acredito. Jovem, acreditava que podia mudar o mundo e que bom que os jovens acreditam que podem mudar, porque é a partir dessa crença que juntos a gente vai fazendo uma grande rede em torno de um outro projeto. Falo isso pensando no que a professora Nilma nos apresentou hoje. Ela fez um manifesto de esperança ao apresentar uma proposta de uma outra pedagogia, né, uma pedagogia que nos permita um outro projeto de sociedade. E a minha juventude foi muito marcada por isso. E assim que eu terminei a pedagogia, eu fui para a escola pública, essa escola que eu sempre desejei. Eu fiz concurso, passei, fui dar aula naquela escola que eu tinha que olhar a cor da bandeira. Se tivesse vermelha, não sobe, se tiver branca, pode subir, né? Aquela escola de outro lado da rua, porque de um lado tinha uma rede municipal onde eu era professora, e de outro tinha uma outra rede municipal onde eu era pedagoga, supervisora educacional. Do outro lado, onde eu era pedagoga, tinha o lixão, o vazadouro de lixo da cidade. E foi nessas escolas, como professora da primeira etapa do ensino fundamental, e como pedagoga escolar,
orientando os projetos educacionais, o currículo, a avaliação, a formação do coletivo escolar, que eu fui compreendendo o ato político que a minha ação no coletivo da escola engendrava. Sozinha, eu não conseguiria fazer educação, mas na relação com os meus alunos, enquanto professora, na relação com todos os alunos de uma escola, com todos os meus pares, professores, comunidade, profissionais da educação de modo geral, equipe gestora, nós conseguíamos pensar uma outra escola possível. Eu participei do projeto de transformar a escola seriada em ciclos na rede na qual eu trabalhava. Isso foi um projeto altamente decisivo para que eu me inscrevesse no campo da didática. Hoje eu tenho essa clareza. Nessa época eu tive o prazer de conhecer Cláudia Fernandes, porque ela estava fazendo seu doutorado na PUC do Rio, e ela fazia uma pesquisa sobre ciclos, e a nossa escola foi indicada para campo de estudo, tendo em vista que, de alguma forma, a experiência que estava sendo desenvolvida lá, a Escola Municipal José de Anchieta, na Rede Municipal de Educação de Niterói, a quem eu presto a minha homenagem nesse momento, ela tinha indícios de uma outra prática curricular, de fazeres saberes pedagógicos numa outra perspectiva. E isso tudo foi me aproximando muito das discussões da pedagogia, sem sombra de dúvida, de como você desenvolve esse projeto político de escola, planejamento participativo, coletivo, o conselho de escola-comunidade, as práticas pedagógicas emancipadoras, a fala da Maria Amélia sobre a pedagogia crítica e do Humberto Pinto também no simpósio da tarde, junto com a Maria Inês Marcondes, me trouxeram à memória muitas daquelas experiências, e eu não consigo, portanto, hesitar em dizer que eu me inscrevo no campo da didática pela via da pedagogia. Fui fazer meu mestrado e meu doutorado em educação em função das questões que o trabalho pedagógico, que a pedagogia me apresentava, na perspectiva de compreender o processo educacional, compreender as relações pedagógicas no campo da sua corporeidade, nas relações que são estabelecidas no processo de ensinar e aprender sobretudo. E aí eu penso que a didática se coloca no meu investimento de forma mais fulcral justamente por conta disso. A necessidade de investir em projetos de formação docente se colocaram de forma muito, muito potente, porque para que nós conseguíssemos construir processos de ensinar e aprender assentados nessa perspectiva que nós defendíamos ali, emancipadora, crítica, inclusiva, a gente precisava cuidar da nossa formação, e eu vou, então, para o mestrado nesse sentido, e começo, através da formação de professores, investir na compreensão da importância da mobilização dos saberes profissionais docentes. E nesse sentido, eu começo a perceber o quanto a didática ela se coloca como um conhecimento e, portanto, uma epistemologia sobre o ensinar e aprender, que faz essa síntese na mobilização dos saberes profissionais docentes. Óbvio que isso vai amadurecendo, no mestrado isso ainda não se coloca de forma tão contundente, eu pesquiso a pesquisa do professor, e no doutorado eu trabalho com a pedagogia, e ao ingressar na UFRJ como professora de didática, eu faço uma inserção mais forte nas pesquisas na área, sempre em interface com a formação dos professores, e me percebo, então, assim, nesse campo, fazendo essa conexão entre o trabalho pedagógico, a didática enquanto conhecimento sobre o processo de ensinar e aprender e tudo que ele envolve, e, nesse sentido, como que isso se coloca como demandas formativas profissionais docentes. O ENDIP
é um desdobramento disso, né, por conta de ser um dos maiores encontros da área da educação, e é inevitável você ser pedagoga, trabalhar na escola, fazer um investimento na sua formação de pesquisadora, de professora, de formadora, e não se encontrar com o ENDIP. O meu primeiro ENDIP foi o de 2000, na UERJ, numa mesa comemorativa dos 20 anos do ENDIP, com as professoras Vera Candô, Maria Rita Oliveira e Magda Soares. Estreei assistindo no auditório, em grande estilo, e desde então eu sou uma participante ativa do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Obrigada, Gisele. Cláudia? Boa tarde, Márcia, boa tarde, Gisele. Queria primeiro dizer eu estou emocionada com a fala da Gisele, porque a fala da Gisele me fez lembrar muitas coisas, e eu queria dar um grande abraço em todo mundo, mesmo que virtual, em vocês, em todos que estão nos assistindo, e fiquei lembrando das minhas ex-professoras, na PUC, da professora Vera Candô, fiquei me lembrando do trabalho com Márcia na Unirio, do trabalho com Gisele em Niterói, na escola, enfim. É uma grande emoção estar aqui, viu? Falando com vocês e para todos. Como é que eu me insiro no campo da didática e nos ENDIPs, né? Bom, eu sou pedagoga de formação, eu fiz pedagogia na PUC nos anos 80, e eram anos muito animados, porque a gente saía de um período bastante conturbado, difícil, de uma ditadura militar, com uma censura que eu, criança, ainda me lembro na escola de ser cerceada de um monte de coisas que não se podia falar, não se podia dizer. E mesmo na PUC, quando eu ingresso no curso de Pedagogia em 1981, a gente ainda tem uns resquícios desse sentimento de que as coisas não podiam ser muito ditas, né? E eu fui fazer a pedagogia porque eu ouvi dizer, eu era jovem, né, lá com os meus 18 anos, ouvi dizer que na PUC tinha um curso a gente saía com uma habilitação em tecnologia educacional. E eu não queria ser professora, eu queria ser pedagoga, especialista em tecnologia educacional, eu queria trabalhar com os meios de comunicação e a educação. A vida dá muitas voltas, né? Olha eu aqui hoje. Mas, enfim, no final do meu primeiro ano de pedagogia, eu fui fazer um estágio e comecei a dar aulas. A escola gostou muito do meu trabalho. Naquela época, no quarto período de pedagogia, a gente tirava uma licença para poder dar aula, e eu comecei a dar aula e me encantei com a escola, me encantei com as crianças, me encantei com o trabalho docente, né? Bom, ao mesmo tempo, eu estava na PUC em 1982. Então, Gisele, o meu primeiro ENDIP foi o primeiro Didática em Questão, em 1982, na PUC. Eu, uma jovem estudante, que tudo era novo, tudo era uma descoberta. Didática, para mim, era alguma coisa assim, que era o que ensinava a gente a dar aulas, e eu pude, na PUC, aprender que didática era muito mais do que aprender a dar aulas, né? Eu tive o privilégio de estar no primeiro Didática em Questão, aqui, ó, a Didática em Questão, meu livrinho dessa época, que ainda está comigo, e eu queria ler, falando do início, né, dessa gênese do ENDIP, eu queria ler 2 trechinhos desse livro, do primeiro capítulo, escrito pela professora Vera Maria Candô. Ela diz assim: se todo o processo de ensino e aprendizagem é situado, a dimensão político-social lhe é inerente. Ele acontece sempre numa cultura específica,
trata com pessoas concretas que têm uma posição de classe definida na organização social em que vivem. A dimensão político-social não é um aspecto do processo ensino-aprendizagem. Ela impregna toda a prática pedagógica que, querendo ou não se trata de uma decisão voluntarista, possui em si uma dimensão político-social. E aí, mais adiante, ela continua fazendo falsa neutralidade do técnico e o desvelamento dos reais compromissos políticos e sociais das afirmações aparentemente neutras, entre aspas, a afirmação da impossibilidade de uma prática pedagógica que não seja social e politicamente orientada de uma forma implícita ou explícita. E ela termina dizendo da necessidade de se caminhar de uma didática instrumental para uma didática fundamental. Essas palavras que estão no livro e que fizeram parte desse seminário, e eu acho que foi um dos primeiros que eu participei, né, como estudante, muito me tocaram, né, na minha formação. Eu ali comecei a compreender a dimensão do que eu estava abraçando, da profissão que eu tinha escolhido, a importância do compromisso com o social e as questões éticas envolvidas nas relações com os outros, com o outro, né? A gente estudava o Bourdieu, a gente estudava também o Althusser, que dizia que a escola é o aparelho ideológico do Estado, e estudávamos José Carlos Libânio, Dermeval Saviani, que falavam da perspectiva também, assim como o Bourdieu, apesar de reprodutora, mas também da capacidade transformadora da escola, né? Então, eu comecei, assim como Gisele disse, uma jovem, né, acreditando nas possibilidades de transformação pela educação, né? Depois de muitos anos, eu aprendi, eu amadureci, vi que a escola não é redentora, mas ela contribui bastante para a transformação do mundo e da sociedade em que a gente vive, né? Então, eu vivo um momento, coincidentemente, com o início dos Endipes, o início da minha formação, em que a gente tem o retorno do Paulo Freire para o Brasil, condição essencial para a formação de todos nós dessa geração. Tenho o convívio com a professora Vera Candô e com outros tantos professores importantes. Foi com a professora Sônia Kramer na PUC que eu li pela primeira vez Vygotsky, porque a gente não lia Vygotsky, porque era um autor da União Soviética, imagina. Então, ele era um comunista, era censurado, a gente não podia ler. Então, o texto de Vygotsky chegava para a gente numa tradução, num papel mimeografado. Enfim, toda essa trajetória me levou aos Endipes, me levou à Amped, me levou a compreender a importância da formação profissional, né, do nosso desenvolvimento profissional. E hoje, quando estou lá na graduação, formando os meus alunos em pedagogia, em pedagogos, futuros professores e professoras, eu faço sempre uma pergunta para eles. Se tiver aluno meu escutando, vai lembrar. Eu pergunto assim: vocês gostam de gente? E eles ficam um pouco espantados, olhando para mim, sem entender, porque eu digo assim: porque vocês estão no 5º período, dá tempo ainda de mudar. Qualquer trabalho é digno, qualquer trabalho dignifica o homem, mas esse trabalho que vocês estão abraçando tem um compromisso social e ético muito forte. E tem que gostar de gente, tem que conseguir olhar no olho, tem que conseguir pegar, né? Olhar, porque os desafios da prática docente, eles são imensos, imensos, de todas as ordens, né? Ordens sociais, políticas, de saúde,
enfim, a gente enfrenta cotidianamente nas escolas inúmeras questões, né? Mas o que nos guia é o nosso, pelo menos a mim, eu, professora, até hoje, o que me guia é o compromisso com a sociedade, a crença de que a educação, se ela não é redentora, ela transforma, sim, né? E nos traz muita potência e muita possibilidade de ter um mundo mais justo e mais digno para as nossas crianças e os nossos jovens. Eu queria dizer que as falas da abertura do ENDIP foram falas tanto da professora Vera Candô como da professora Nilma, falas propositivas, falas motivadoras, no momento que a gente vive bastante difícil no nosso contexto atual, elas nos trazem um ânimo e uma vontade de novamente reerguer, né, as mangas e a luta, como no início dos ENDIPs, há 40 anos atrás. Participei de muitos ENDIPs, lembro de vários, mas eu queria fazer uma homenagem especial, se essa professora me permitir, que é a professora Vera Candô. A professora Vera Candô é bastante importante para todas nós aqui da coordenação do evento, eu, Gisele, Márcia, que está aqui, todos os professores do comitê organizador, comitê científico, e a professora Vera Candô, se vocês repararem, lembrarem dos trechinhos que eu li do Didática em Questão de 1982 e pensarem no nosso contexto hoje, que palavras, que pensamentos contemporâneos e atuais. É uma mulher forte, é uma mulher vigorosa, atenta com o tempo e de uma influência grande no campo da educação a todos nós, dessa geração minha, da Gisele, que vem depois. Ela formou gerações de pedagogos e professores e continua, né? Então, é bastante, eu diria assim, emocionante. Emocionante, eu espero, não sei se a Vera está escutando agora, mas a gente sabe que ela em algum momento vai ouvir. Fica aqui a nossa homenagem da coordenação para a coordenação emérita da professora Vera Candô, pela sua ousadia, há 40 anos atrás, de pensar o primeiro seminário Didática em Questão, da didática instrumental à didática fundamental, das questões de pensar o humano, de pensar o político, de pensar o social, nessa inter-relação com o campo da didática, com o campo do currículo, com o campo da avaliação, enfim, com a docência e com a pedagogia, né? A nossa profissão e o nosso campo de trabalho trata do humano, e é do humano e para o humano que a gente tem que olhar. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, já com 40 anos junto com o ENDIP de carreira, né? Nessa coordenação desse evento belíssimo, importantíssimo, junto com Gisele, e aqui agora nessa entrevista junto com Márcia e com todo mundo que está nos ouvindo. É um presente. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Obrigada pelas respostas. E agora vocês, na condição de coordenadoras gerais, né, do 20º ENDIP Rio 2020, como é que foi, né, traçado esse percurso para a organização do ENDIP, deste ENDIP, Gisele e Cláudia? Como é que foi, né, com tudo praticamente organizado, ter sido atravessados, né, atravessados todos por essa pandemia? Conta um pouco esse percurso de organização desse evento 2020, por favor. Então, não foi fácil, né? E talvez por isso hoje nós estejamos vivendo nesse dia de abertura, de lançamento, um misto de alegria e tristeza. Nós estamos... Eu vou falar por mim, parece que eu estou anestesiada, assim, né?
e parece que você está saindo de uma anestesia, que hora você sente alguma coisa, hora você não sente, porque a gente queria estar juntos, lá na Praia Vermelha, tinha todo um movimento organizado para isso, e a gente está tendo que fazer aqui. A gente espera que não seja uma experiência tão ruim, muito pelo contrário, a gente espera que esse primeiro encontro virtual possa ir muito exceder as expectativas de todos. Mas, com certeza, não era o que a gente queria, mas a gente não mediu esforços para poder fazer o nosso melhor. E antes de comentar essa mudança, eu acho que é importante falar sobre como a gente se organizou para construir esse ENDIP, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro ele quis muito, isso tem muito a ver com o que a Cláudia falou em homenagem à professora Vera, né? A gente sabe, na história do ENDIP, que, de alguma maneira, o Rio de Janeiro se encontra aí nas suas origens, né? Tem os encontros, os seminários da prática de ensino no final dos anos 70 e tem o seminário Didática em Questão no início dos anos 80 e chega o momento que eles se encontram para fazer, então, emergiu o ENDIP. E como os primeiros Didática em Questão aconteceram no Rio de Janeiro, o 10º ENDIP foi no Rio de Janeiro, na UERJ. A professora Vera Candô também estava à frente, coordenando, tanto quanto esteve na idealização do seminário Didática em Questão. E, portanto, nós entendemos que fazer o 20º no Rio seria bastante representativo do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje em termos de didática nas universidades, nas escolas. A gente sabe que não é uma peculiaridade do Rio, o Brasil todo vive experiências singulares nas suas incursões, tanto de pesquisa, quanto de projetos outros pedagógicos que estão acontecendo por dentro das universidades, das escolas, dos movimentos sociais, mas o Rio de Janeiro ele vive um momento de renovação muito forte das equipes de professores, pesquisadores da área, nas diferentes instituições. Isso tem a ver com Reúne. Eu sou fruto disso. Há 11 anos eu estou na UFRJ, eu sou professora do Departamento de Didática da UFRJ, e quando eu ingressei, eu percebi que eu era a professora de didática, digamos assim, efetiva, visto que todos os que estavam ali eram substitutos, tinham contratos temporários, porque todos os demais professores da casa estavam em fase de finalização das suas carreiras docentes ou eram professores de outras áreas que atuavam com a disciplina, mas que não eram efetivamente pessoas que fizeram concurso ou desenvolveram sua trajetória de pesquisa na área. Então, de alguma maneira, eu na UFRJ, nos últimos anos, eu inauguro uma renovação desse grupo. Hoje a gente tem uma equipe de didática muito consolidada, com vários colegas incríveis. Quando eu falo a única da didática, disciplina de fundamentos, porque são inúmeros os professores de didáticas e práticas de ensino na Faculdade de Educação da UFRJ. Hoje, na equipe de didática, nós somos quase 10 professores concursados. E o que aconteceu na UFRJ, na Unirio, na UF, Márcia é professora de didática na UF, na UERJ, FEBEF, em Caxias, FFP em São Gonçalo, na Rural, em Seropédica, em Nova Iguaçu. Então, esse movimento ele vai se espraiando pelas instituições universitárias do Rio, portanto, a gente entende que fazer o 20º ENDIP é, de alguma maneira, uma forma da gente, né, mostrar aí o que a gente vem fazendo. Então, a gente, ao conquistar essa candidatura, ao sermos escolhidos para que a 20ª edição acontecesse conosco, nós procuramos nos entrelaçar. Eu uso muito essa expressão porque eu gosto da ideia que o entrelaçamento apresenta, denota, né? Então, é uma rede de relações mesmo, não é uma parceria burocrática, é uma relação que se estabelece
de pessoas que se inscrevem epistemologicamente diferente, metodologicamente diferente, em culturas institucionais diferentes, que vêm de instituições diferentes e que têm trajetórias que se inscrevem em diferentes contextos, portanto, mas através dessa singularidade de cada um, dessas diferenças, a gente se entrelaça em torno de um projeto comum. E esse projeto, a Cláudia fala da formação do humano, é isso, a formação do humano de todos e de cada um de nós, nas escolas dos estudantes, nas universidades, na formação de professores, e no caso do ENDIP, a chance de mostrar isso para o Brasil. E nós fizemos o ENDIP assim, através de uma metodologia muito conhecida, que é a metodologia participativa, de grupo, de representações institucionais. São 11 instituições universitárias da escola básica. A gente tem um grupo de mais de 50 professores, diferentes escolas do Rio de Janeiro, municipais, estaduais, federal, que tem assento no comitê representativo, organizador, através da sua representação. Cada instituição tem a sua equipe interna e nós formamos vários grupos de trabalho para cuidar de todas as frentes que foram sendo estabelecidas. Esses grupos de trabalho têm pessoas de diferentes instituições e a gente ia apresentando as ideias, tomando decisão e levando, portanto, para a produção e execução. E cada detalhe, então, é o detalhe da costura desse coletivo nas suas diferenças. Por isso, a gente conseguiu fazer uma proposta plural e diversa, com uma adesão muito expressiva do Rio, né, e de todo o Brasil, que entrou nessa ciranda de forma muito solidária, de forma muito empolgante. Nós somos muito gratas por todos os nossos colegas, professores, formadores, pesquisadores de todas as instituições de educação básica e de educação superior do Brasil, nas diferentes regiões, que nos apoiaram, que colaboraram conosco, que apresentaram suas propostas. E o caderno de programação, portanto, nos permite enxergar isso. Não é um ENDIP que inaugura algo diferente, porque o ENDIP já é assim. É importante dizer que o ENDIP é um encontro democrático, é um encontro plural e diverso. Todas as edições que nos antecederam se comportaram dessa maneira, mas nós não conhecemos os bastidores de concepção de cada um. O bastidor de concepção, de construção do nosso movimento representa um movimento para a própria didática no Rio de Janeiro. Ainda que esse encontro não aconteça, eu creio que isso não acontecerá, mas suponhamos que o ENDIP, o 20º ENDIP Rio 2020, não aconteça do jeito que nós pensamos, ele já é algo que nos afeta muito favorável e positivo e qualitativamente, porque nós trabalhamos de uma forma muito mais potente enquanto equipes, né? E nesse sentido, o 20º ENDIP ele tem, portanto, uma marca muito especial e para além disso, comemorar o ENDIP de número 20, que tem a boniteza da força da professora Vera Candô, a quem a gente não se cansará de homenagear, porque é alguém que é uma referência muito forte para todos nós no Rio de Janeiro, e a gente sabe que para o Brasil como um todo. Então, o campo da didática no Rio de Janeiro é um campo caudatário da influência da professora Vera Candô. Nós somos formados por ela na PUC, e então a gente entende que essa 20ª edição tem esse caráter. Agora, ser atravessado pela pandemia, eu vou deixar para a Cláudia comentar um pouco, senão o nosso tempo vai acabar, a gente só tem aí mais uns 10 minutinhos, e realmente nos impactou muito. Então, vou deixar a Cláudia comentar um pouco sobre isso, mas eu espero que esse impacto não afete tanto quanto a gente espera esse encontro.
Não, eu tenho certeza que não vai. É, quando, assim, quando soubemos, né, da pandemia, e o evento, e foi em março, o evento era em julho, nós ainda tentamos acreditar, pouco ainda conhecendo e sabendo do que viria, né? Acreditar que o evento poderia ser presencial ainda esse ano, mesmo que adiado, né, em julho. Quando tudo foi avançando e nós nos tomamos consciência da gravidade de saúde pública que a gente vivia e vive até agora, até o momento, nós tivemos essa, digamos assim, ousadia de decidir, e não só nós duas, mas coletivamente, com o grupo, com o comitê organizador, né? Nós conversamos e levamos para o grupo, e isso foi uma decisão coletiva, de que, então, nós iríamos fazer estudos e ver as possibilidades de transformar o ENDIP presencial no ENDIP virtual. Fizemos muitos estudos, como sempre, como a Gisele falou, sempre um trabalho muito participativo e democrático. Gisele trouxe bastante essa nossa organização como foi, né? E esses grupos, então, foram pesquisar, e nós todas fomos pesquisar as possibilidades de um evento virtual. Enfim, vimos a possibilidade. E aí eu acho que foi a nossa coragem e a nossa ousadia de dizer, não, o ENDIP vai acontecer, né? E uma coisa que muito nos tocou, e que eu tenho dito sempre, que na época disse para a Gisele, assim, nós não podemos nos calar nesse momento. Não fazer o ENDIP nesse ano, eu acho que seria muito mais danoso, né? Não tê-lo, porque ele está sendo lindo, é possível ser dessa forma, né? Como eu disse de manhã, a gente não imaginava em 2019, quando a gente pensou no nome do evento, coletivamente, numa tempestade de ideias e de argumentações depois, da insurgência. A gente não imaginou o quanto essa palavra, né, teria um peso e nos colocaria num lugar de ousadia e de potência, né, para fazer o ENDIP. E acho que a gente acertou, né? Eu já venho pensando nisso. Hoje o ENDIP se inicia, mas a gente vinha falando, o ENDIP já começou, né, nas redes e com a participação de todas as pessoas e todos os comunicados que a gente recebia do Brasil todo, parabéns, está ótimo. Acho que foi uma decisão acertada pensar nesse ENDIP virtual, o primeiro. Acho que por conta disso, ele também por isso ficará na história dos ENDIPs, né? Porque esse ano ficará na nossa história, o ano de 2020, com todas as aprendizagens que a gente fez e vem fazendo ao longo desse ano. Então, o ENDIP é um momento, esse ENDIP 2020, é um momento que eu entendo que a gente não podia ficar calado, né? Um ano bastante difícil para a educação, para o campo da cultura, para o social, e é um momento de encontro, é um momento de estar junto. Não poderíamos estar afastados. E o ENDIP une, o ENDIP congrega, junta professores, professoras das escolas, das universidades. Uma marca muito potente desse 20º ENDIP é essa conversa da universidade com a escola, desde sua concepção, a sua coordenação, a gente já falou aqui do Luiz Paulo Borges, professor do CAP-UERJ, representando os professores, assim como outros professores do ISERJ, professora Andréa Vilela, professora Nízia Ponte, professora Crisan do CAP-UERJ. Nossa, eu não vou nem falar o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer de alguém. Muitos colegas da escola básica, de braços dados, e a gente fazendo junto esse ENDIP
Rio 2020. Né? Então, chegamos aqui com muita alegria e com muita potência, e com um convite, um desejo enorme que as conversas, os debates, os diálogos sejam bastante frutíferos, nos deem bastante ideias, nos deem bastante força para poder continuar brigando por essa educação que a gente pensa, que é a que a gente acredita. Lá, meninas na graduação em pedagogia, né, acreditando que a educação e a educação pública ela é importante para a constituição de um país e para a alegria e a felicidade e o bem-estar das pessoas. Né? Então, não teria muito mais para falar desse Endip Rio 2020. Acho que essa é o clima e a vontade, o desejo desse nosso Endip aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Cláudia. Amorosidade, responsabilidade, encontro, dedicação, organização, todas essas palavras nomeiam, né, esse nosso movimento. E chegamos ao momento, então, das últimas palavras, mas antes de devolver a palavra a vocês para a nossa despedida, eu quero só fazer uma propaganda dos próximos Conexões, dos próximos programas de Conexão Entrevista, dizendo que todos os dias, como no início da nossa conversa hoje, haverá de segunda a sábado, de 16 às 17 horas, o Conexão Entrevista. Esse é o único ao vivo, os demais já estão disponíveis para cada dia ser apresentado, e eu gostaria só de reafirmar que vários professores entrevistando vários professores, como, por exemplo, Cecília Goulart entrevistando Magda Soares, Ana Ivenick entrevistando Daniel Mato, que é da Argentina, representante da Unesco, Tiago Ranieri entrevistando o professor Francisco Ramalho, que é da Universidade Nacional de Mar del Plata, professora Maria Luísa Susequinde entrevistando a professora Tânia Ramalho, que é brasileira e que leciona na Universidade do Estado de Nova York. Então, há outros encontros que vão se dar nesses próximos dias, e devolvo a vocês as palavras finais, convidando todos a continuarem participando, assistindo e confraternizando conosco nesse grande evento que é o Endip Rio 2020. Muito obrigada pela oportunidade e devolvo a vocês as palavras finais. Gisele, depois Cláudia. Então, eu quero agradecer a oportunidade de conceder essa entrevista, participar dessa conversa com vocês, com quem eu tive a chance de conversar durante esses 2 anos, desde quando a gente decidiu que estaríamos à frente desse projeto, mas ao conversar com vocês agora, conversar com várias pessoas que estão nos assistindo e acompanhar o que está sendo dito no chat e perceber o quanto as pessoas estão, de alguma maneira, se encontrando com a proposta do Endip. Então, o Endip é um encontro. Que vivamos esse encontro de uma forma possível, realizadora. Existem muitas atividades, a Márcia está fazendo aí a propaganda do Conexão Entrevista, que realmente é um programa muito bom, mas a gente tem muitos simpósios bons, os painéis são incríveis. Eu já separei vários que eu quero assistir, porque os painéis estão com status de simpósio, a gente não quis fazer muito essa distinção, mas são modalidades que vão se instituindo aí no evento, os ateliês de pôsteres, mini-cursos, rodas de conversa, a gente tem tanta coisa boa acontecendo, nós teremos uma atividade, uma sessão de pesquisa com a ANDIP, que é a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, e um festival cultural. Então, aproveitemos desse encontro, não permitamos que o distanciamento da virtualidade afete de forma negativa as nossas possibilidades de afeto, que nós insurjamos também nas nossas maneiras de nos abraçarmos, de nos entrelaçarmos, de nos relacionarmos, aproveitando desse tempo e espaço. E a Cláudia, minha gratidão pública por caminhar com você nessa coordenação. É uma responsabilidade imensa, é tenso, é intenso, mas é reconfortante porque a gente se entende
e você tem sido uma escuta e uma parceria muito importante nesse percurso, e publicamente, portanto, eu quero expressar aqui a minha gratidão. Muito obrigada, Cláudia Fernandes, por caminhar comigo nesta, e a todos que trabalharam conosco e continuarão trabalhando para que tudo vá bem até o final. Gisele Barreto da Cruz, você vai me fazer chorar, hein? Olha lá, eu sou manteiga derretida. Não, tem sido um prazer enorme trabalhar com Gisele, porque eu hoje recebi uma mensagem de uma amiga, professora da Unirio, dizendo que coragem, né? Realizar o ENDIP é uma coragem, mas a gente faz isso acompanhada de boas companhias, né? Bons parceiros, bons amigos e amigas. Gisele é uma boa parceira. São 2 anos, né, Gisele? Começou em 2018, coordenar e pensar o ENDIP, e junto com tantos outros professores, professora Nilda Alves, professora Inês Barbosa, professora Vera Candô, e nossos colegas da UF, Márcia aqui representando, os colegas da PUC, da UERJ de Caxias, da UERJ de São Gonçalo, professora Helena Fontoura, professora Silvana da secretaria. Nossa, tanta gente para falar. Os meus colegas da Unirio, né, que muito apoiam e estão juntos, e, enfim, colegas queridos que estão no FRJ, ex-colegas que fizemos doutorado, mestrado juntos. Nossa, é muita história, né? E aí o ENDIP, como a Gisele falou, é isso, é o encontro, né? Pena que a gente não está entrando e saindo de uma sala e outra e percorrendo os corredores da UFRJ, da Unirio e do IBC, e no vai e vem da Pasteur, que num dado momento eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir ficar pela Pasteur para lá e para cá? Mas, enfim, a gente agora sai da sala e vem para o quarto, do quarto para a sala, para o escritório, mas a gente se vê, né? A gente consegue se ouvir e a gente consegue se ver. E isso acho que traz uma alegria muito grande nesse momento que a gente está vivendo, nessa situação que a gente vive hoje, né? Difícil, como se ela já não bastasse a questão da saúde pública, a gente ainda vive uma situação bastante difícil do ponto de vista político, né? Com esse governo que nos assola cotidianamente, diariamente, com uma série de questões em relação à saúde, em relação à educação. Então, eu entendo que o Brasil vive um momento bastante difícil, assim como, e talvez até pior do que 40 anos atrás, quando os encontros de licenciatura se iniciam e o didático em questão se inicia na PUC, né, no final dos 70, início dos 80, talvez até mais difícil, porque hoje a gente vê um desmonte das instituições públicas, né? E isso a gente precisa também aqui nesse espaço do ENDIP denunciar e dizer que a gente vai brigar até o fim pela universidade pública, pela escola pública. Isso é um bem desse país e que não podem tirar isso da gente e da população brasileira. Então, assim, eu acho que quando eu falo assim, vem em mim de novo aquela jovem de 20 anos lá da PUC que acreditava na educação como redenção. Não é redenção, não, mas é possível, né? Senão a gente não estaria aqui. Nem eu, nem vocês, nem todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, os professores e professoras. Eu tive muito, de manhã, eu falei muito do orgulho de ser professora, e acho que isso é importante e é potente no momento que a gente vive hoje no país, em que nós somos assolados, em que qualquer um pode ser professor. Não, não. Não é qualquer um que pode ser professor. A nossa profissão, ela é digna, ela é séria, nós temos uma formação sólida e não é nada fácil ser professor. Quem é professor e professora sabe da coragem, para usar essa palavra,
e da ousadia em ser professor cotidianamente nas nossas escolas. Então, fica aqui para vocês, e acho talvez até muito mais para mim, essa fala do que eu disse de manhã, que nós estaríamos gritando, falando e brigando pelo nosso espaço no país e pela educação que a gente acredita, né? Uma educação justa e igualitária e para todos, né? Para terminar, eu tenho uma frase do Paulo Freire aqui no meu quadro, na frente do meu computador, em que ele diz: é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. E eu acho que é isso. Eu acredito nisso. É urgente e necessário mudar a ordem das coisas. E acredito que a gente pode. A gente pode. Muito feliz. Microfone, Márcia. E, paradoxalmente, a pandemia chega, nos atravessa e nos obriga a essa insurgência, a essa transformação, a esse processo de reinvenção. Estamos aqui firmes, fortes e corajosas e felizes, né? E muito agradecidas pela oportunidade desse compartilhamento com o Brasil inteiro, com outros países, inclusive, nesse momento e em todos os que virão nos próximos dias, tá bom? Então, de novo, agradecer a vocês, agradecer a Unilibras mais uma vez, agradecer a galera da retaguarda que sustenta essa plataforma e faz tudo acontecer maravilhosamente bem. Obrigada, Letícia, e obrigada, Letícia, porque são duas Letícias aí por trás nos ajudando, colaborando conosco. Sim. E é isso, chegamos ao fim do primeiro encontro. Um grande abraço para todos. Cláudia, obrigada. Gisele, obrigada. Um beijo, um abraço carinhoso em todos e todas deste Brasil.